Olá, eu sou a Letéia Tosto, gerente de serviços educacionais da Moderna, e esse aqui é mais um episódio da série Obras Comentadas. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho de como a Moderna se apresenta no PNLD 2023 com o componente História. E para isso eu conto com a ajuda aqui das minhas colegas e especialistas, né? Então a gente está aqui com a Ana Paula Nani, a Aninha. Bem-vinda, Aninha. Oi, Alê. A Aninha está aqui representando o nosso time editorial, ela é editora executiva desse time. E também estamos com a Ana Cristina. Oi, Ana, bem-vinda. Obrigada, Alê. A Ana é nossa assessora pedagógica que faz esse trabalho nas escolas junto com os professores. Muito obrigada pela presença de vocês, meninas. E agora vamos falar, então, da obra do Buriti Mais História, que é essa bonitinha aqui, ó. Então, vamos falar um pouquinho de como ela se apresenta para esse PNLD 2023, o Buriti Mais História, Ana. O que a gente pode começar aqui, Aninha, na verdade? É muita Ana, a gente se confunde, mas vamos lá, Aninha. Vamos lá, Alê. Eu acho que um dos pontos fortes, né, do Buriti Mais História é trazer esse desenvolvimento do conhecimento histórico, né, através das experiências de cada aluno, né, de cada criança, né. Então, acho que isso é bem interessante, do conhecimento do passado ou dos conhecimentos prévios, dos saberes prévios que eles já têm, né? Então, a construção do conhecimento histórico se dá a partir disso, e isso acho que é um ponto forte da obra. E é bem interessante, né? Porque quando a gente fala de história, são fatos que já aconteceram, né? Então, assim, buscar o conhecimento prévio do aluno é bem interessante, É bem interessante, né? Então, tem que ter uma forma de abordagem aí desse professor para trazer esses conteúdos, para que ele possa trazer, né, em sala. Isso mesmo. Além disso, a gente também tem o desenvolvimento, né, do pensamento histórico, que aí é feito por procedimentos, atividades, atitudes, né, de observar, comparar, identificar e contextualizar. Então, isso tudo faz a amarração, né, para a gente desenvolver o pensamento histórico dentro da obra. E acho que isso que você trouxe, essa questão de comparar, tudo isso são as habilidades que estão previstas na BNCC. Isso, né? Mesmo, Ale, isso mesmo. Então, trabalho, a gente vê muito presente essas habilidades específicas da BNCC dentro da obra, de como ela é composta e de como ela se apresenta, né, Ana? É verdade. A gente, né, como a gente já falou de algumas outras obras, né, eu acho que é uma estrutura mesmo do Buriti trazer essas questões socioemocionais, né, de como esse aluno se relaciona com o outro, de como esse aluno se relaciona na escola, e eu acho que isso é muito importante num momento como esse, né, que esse aluno está retomando aí para essas atividades presenciais na escola. Que é a educação em valores, né, Exatamente, Ana? ele trabalha muito bem a educação em valores, né, então o tempo todo ele traz atividades muito divertidas, né, para trabalhar essa questão dessa educação em valores, né, esse relacionamento do aluno com o outro, contextualizando esses momentos históricos, enfim, como é que a gente faz essa... Eu penso que como é que a gente faz essa história do próprio ser humano, não é a história só que passou, mas é a história que a gente constrói a partir daqui com os aprendizados que esse aluno tem em sala de aula. Então, isso é muito legal. E a gente consegue ver, além da presença da BNCC, a presença da PNA também, né? Sim, Ale, através da leitura, né? Da sessão para ler e escrever melhor, que trabalha a literacia, enfim, exato, a escrita, né? A produção escrita, o vocabulário. Então, acho que a gente tem essas noções, né? Esses componentes da PNA também abarcados dentro do Buriti Mais História. E acho que vale a gente falar agora um pouco do manual do professor, né? De como ele se apresenta, o manual do professor de história do Buriti Mais. Acho que tem uma sessão antes, Ale, que eu acho que é bem interessante, que é a sessão como as pessoas faziam para a Ana. Acho que a sessão é bem interessante, né? Essa sessão, na verdade, ele vai apresentar para o aluno essa questão da profissão do historiador. Né, como ela é interessante, como ela acontece. Então, ela é um infográfico, né, então, na verdade, ele convida o aluno para fazer o estudo de um infográfico, e ele apresenta, né, critérios, argumentos, como é que o historiador, né, traz essas informações para a gente, né? Qual é a pesquisa que ele precisa fazer, qual é o levantamento de hipóteses que ele precisa fazer, qual é o estudo que ele precisa fazer. Então, é muito bacana. Os infográficos o infográfico por si só é uma aula. Sim.
Sim. Né? Então, todo livro ele traz esse infográfico para apresentar justamente esse trabalho do historiador, que é um trabalho sério e importante, né? Porque ele faz o resgate de coisas que aconteceram, mas ele aponta para a gente também o que a gente deve fazer para melhorar a partir daqui. Né? Então, são coisas que aconteceram. E também, eu acho que nesse momento é bacana, porque ele trabalha essas questões também dos temas contemporâneos e transversais, justamente nisso. Olha, então ele vai falar, por exemplo, do trabalho infantil, ele vai falar, por exemplo, em algum momento de escravidão. Então, ele traz esses aspectos e ele faz sempre esse trabalho muito bacana. Transição. Exatamente. Nessa sessão, a gente também trabalha educação e valores, e tem uma outra sessão, Ale, que a gente também trabalha essa questão do valores, e é uma sessão que traz muito a leitura e compreensão do texto, e também a gente tem uma presença grande, então, do componente da PNA, que é a sessão O Mundo que Queremos, né, Exato, Ana? Também exato. é bem presente na coleção Buriti, né? Então, é isso, a atividade de leitura, compreensão, reflexão, valores, né, no manual do professor do Buriti, isso. Aí no manual do professor a gente tem um suporte, né, não só para essas sessões, mas para onde, né, o componente da PNA aparece, aonde que a gente são trabalhadas as habilidades e competências da BNCC. E além de direcionar, né, todas as estratégias que estão sendo utilizadas pelo professor, os materiais que ele precisa, o recurso e tudo mais. Ele apresenta para o professor, na verdade, a grade de correção, né? Na verdade, é como o professor acompanha esse processo do aprendizado da aula. Então, ele traz essa grade de correção, mas ele traz com as habilidades a serem, que estão sendo avaliadas, né? Que estão sendo estudadas. Então, em que ponto esse meu aluno está? O que eu preciso? Onde é que a gente precisa caminhar? O que a gente precisa retomar? Então, ele traz esse suporte para o professor. E isso é bacana, porque é uma característica, uma novidade, na verdade, né, que está preconizada no próprio edital, né, Ana? Da questão da avaliação. Então, a gente vê também muito presente a questão das avaliações formativas e essa apresentação do Buriti também, ela é diferenciada. Exato, né? exatamente. É uma proposta diferenciada, esses recursos de acompanhamento do professor para poder avaliar em que momento que o aluno está e como ele está se desenvolvendo, né? Isso. As próprias avaliações que ele propõe são muito divertidas. Então, por exemplo, para começar, então ele começa com uma imagem muito bacana e faz algumas perguntas, né, para os alunos. Depois ele vem, o que você aprendeu? Então, ele traz isso de uma maneira muito tranquila. É isso que eu acho bacana, né? Então, quando a gente fala de avaliação, sempre tem um peso, né? De que maneira? Exato. Não, vai sentar e vai fazer? Não, né? É por meio do conhecimento prévio do aluno, para entender em que momento que ele está. Então, sempre com perguntas. O aluno não vai estar percebendo que ele vai tá sendo avaliado. Isso. Né? Acho que esse é o mais isso bacana. É bacana a forma como que é apresentado aqui no Buriti. Legal. Então, agora é a hora da gente falar um pouquinho desta obra aqui, que é o Pitanguá mais História. Vamos falar um pouquinho como ele se apresenta aí para o PNLD 2023. Acho que a gente pode começar falando, Ale, que o livro se pauta, né, na formação da atitude historiadora. Né, que aí ela traz, né, o conhecimento, né, a construção do conhecimento histórico através de alguns procedimentos, né, como a identificação, a comparação, a contextualização, a interpretação e a análise. Que é muito presente, que na verdade são preconizados na própria BNCC, né, Ana? Isso mesmo, Ale. E aí, é uma obra objetiva, de linguagem fácil, então a gente traz um texto... Né? Isso, perfil Pitanguá. Então, o texto, ele é leve, ele é fluido, ele é de fácil compreensão, tanto para o aluno quanto para o professor. Acho que um ponto que a gente pode levantar é o projeto gráfico, né, que ele é atrativo, ele é funcional, além das imagens e fotografias, né, que a gente traz aí na obra. E também a progressão de conteúdos, né? Eu acho que também que a gente pode trazer é a progressão de conteúdos, da maneira como ele se estrutura, né, Ana, ao decorrer da apresentação da obra, né? Sim, ele traz uma abertura, né, que é conectando ideias, então ele conecta, né, o que o aluno já sabe com aquilo que vai ser estudado, então ele dá esse nome, conectando ideias. Depois ele, né, pergunta, né, o que você estudou, então eu conectei as ideias com aquilo que eu já sabia ou com aquilo que eu aprendi, e agora o que eu aprendi, né, o que eu já sei a respeito disso. E ele faz um trabalho super bacana, e aí eu acho que vale ressaltar essa sessão, que é a arte e história. Então, ele tem uma sessão que ele vai trabalhar, né, a arte e história. Então, ele traz ali algum componente da arte e trabalha isso com conceitos históricos, né? Então, trabalha os conceitos da arte e aí interligando com a história. Então, ele traz algumas
umas pinçadas da Sim, interdisciplinaridade, sim, isso é sim, muito bacana, sim, né? sim. Eu acho que também outra coisa que a gente consegue evidenciar bastante, a gente já falou um pouco da BNCC, desculpa, mas também da PNA, né? Então, a gente vê Sim. também os conteúdos evidenciados da PNA, quando ele fala, então, todo início da obra tem ali o que ele traz da PNA, que é a literacia e alfabetização, a numeracia, a questão também dos temas contemporâneos transversais. Da BNCC, Da isso mesmo, BNCC, Ale. né? Que ele traz a questão do caráter crítico desse aluno. A formação cidadã, né, o engajamento do aluno, preocupado com a realidade social em que vive, então isso tudo amarra, né, junto com os temas transversais, né, contemporâneos da BNCC. Sem dúvida. E nessa produção eu acho que é bacana, ele também traz uma sessão que eu acho que aí é um aspecto que é dessa obra, que é para saber fazer. Então ele propõe uma atividade, e é bacana que, por exemplo, ele propõe uma atividade de escrita, né? Então, sei lá, uma contação de história. Né? Nos livros ele propõe uma contação de história. Mas ele não só propõe a atividade. Ele vai falar, por exemplo, que entonação de voz eu preciso ter, qual é a expressão corporal que eu utilizo para essa contação de história. Então, ele traz também atividades que sejam relacionadas com a geografia, que sejam relacionadas com a matemática. Então, ele faz ele faz um trabalho interdisciplinar com outros componentes curriculares ao longo, né, dentro dessa sessão que chama Saber Fazer. Então, é para fazer mesmo. Muito mão na massa mesmo. Não, bacana. E o manual do professor do Pitanguá, né? Acho que vale a gente falar um pouquinho também dele, Dá um suporte, né, para o professor, tanto nessa questão de qual habilidade ou qual competência está sendo trabalhada naquele conteúdo ou naquela atividade, assim como tem, né, os boxes, né, destaque da PNA, que é onde ele dá luz, né, para o trabalho, aos componentes da PNA, e a gente sabe que a maneira como se coloca, né, a progressão de conteúdos com essa retomada, facilita, né, para o professor o acompanhamento da aprendizagem do aluno, né, Ale? Então, aí o manual do professor dá suporte para isso também, com orientações, né? Com orientações, inclusive, para esse trabalho com as avaliações, né? Então, as avaliações formativas, que está previsto no próprio edital, então é uma novidade que se traz. Então, até por isso a gente trabalha no início com essa questão do conhecimento prévio do aluno para poder fazer uma avaliação diagnóstica, depois uma processual e ao final uma de resultados, né? E a forma como é apresentado também no Pitanguá, no manual do professor, ela é uma maneira diferente. Ela é bem direcionada. E bem direcionada para o professor. E ele vai trazendo sugestões para o professor, sugestões mesmo, né? De como é que ele faz esse acompanhamento e qual a estratégia que ele precisa, né? Utilizar a estratégia pedagógica para acompanhar esse aluno durante esse processo de aprendizagem. Muito bom. E agora vamos apresentar o Presente Mais História. Vamos falar um pouquinho dessa obra, de como ela se apresenta no PNLD 2023, né, Ana? Isso, vamos lá, Lê. A gente sabe, né, que o Presente Mais, o eixo principal é o protagonismo do aluno, né? Então, essa obra, né, o Presente Mais História, ela permite desenvolver gradualmente a atitude historiadora nos alunos. Né? Então, a gente tem noções, né? Explora as noções de anterioridade, de posterioridade e de simultaneidade, além de explorar diversas fontes históricas, né? Como carta, diário, depoimento, o que amplia muito o repertório e a visão dos alunos. Com certeza, além de trazer a curiosidade desse aluno, né? Com relação a esses documentos históricos, a forma como ele se apresenta, e instigando esse aluno, trabalhando o pensamento crítico dele. Isso, e aí, Ale, até aproximando, né, o aluno da profissão do historiador, né, o que é bem bacana, né? Não, com certeza. Amplia mesmo, né, o repertório do aluno. como que a gente pode falar que a obra está se apresentando, Ana? É estruturado por meio dessas sessões? Então, ele faz, né, ele tem essa sistematização, mas ele faz um trabalho muito bacana em espiral, né? Então, ele faz retomada de conceitos. É uma característica do presente, né? Então, ele vai fazendo essa retomada de conceitos. Então, ele tem lá, na abertura de página, sempre falo isso do presente, porque eu acho que é muito importante ressaltar que, por si só, já é uma aula, né? Porque ele traz muitos aspectos interessantes. Então, ele traz lá na abertura primeiros contatos, enfim, ele vai fazendo essa conversa com o aluno inicial. E como a Aninha falou,
falou, essa questão da explorar, né, essas fontes históricas, ele faz um trabalho muito bacana com fotografia, né? Então, é um material, eu acho que isso é um diferencial do presente, né, desse projeto gráfico do Presente Mais, porque ele traz muitas fotografias, ele não traz só desenho, né, aleatório, ele vai trazer fotografias reais, então, fotografia antiga, por exemplo, de um meio de transporte, fotografia antiga de um bairro, como esse bairro era antes, como ele é agora, e aí ele leva o aluno a fazer esses questionamentos, por exemplo, por que esse bairro tem essa característica hoje, né? O que transformou esse bairro, então ele vai fazendo esse convite o tempo todo, de fazer esse estudo em fontes históricas, mas apresentando para esse aluno fotografias reais, né? E não só desenhos. Acho que junto com esse comentário da Ana, Lê, acho que vem também que a cada unidade, né, tem uma temática, mas ali a gente trabalha questões, problemas, né? A gente levanta questões, problemas para o aluno, junto com essa leitura de imagens, e aí a gente estabelece redes de significado, né, dentro dessa sequência didática que a gente trabalha na obra, né? Porque por meio da situação problema que a gente trabalha o levantamento de hipóteses. Isso, né? e aí tem momentos... novas conexões neurais, novas habilidades e competências estão sendo trabalhadas, desenvolvidas, né? E aí tem momentos de reflexão, de avaliação, de leitura de texto, compreensão de texto, da escrita, ampliação de vocabulário, né? Que aí a gente traz os componentes da PNA. Então, a gente vê essa apresentação também da PNA, além da BNCC, que é o trabalho da aprendizagem espiral, que é muito latente dentro do presente mais, né? Isso mesmo. E esse levantamento de hipóteses para ele é tão importante que, por exemplo, ele tem 2 sessões, que é o Investigue, né, e Desafio à Vista, que é justamente isso, para consolidar o aprendizado. Então, eu começo, né, conectando esse aluno com esse mundo da história, mas eu quero entender, eu levo para ele esse problema, mas eu quero que ele traga também as soluções. Então, ele é um aluno que se forma cidadão, ele é um aluno que se forma consciente do meio que ele vive, mas trazendo soluções. Eu trago o problema para esse aluno através de uma atividade, né? Mas ele traz para a gente também soluções para esses problemas que são cotidianos, né? Que é de transporte, que é de poluição, enfim, que é de meio ambiente, que é de mobilidade. Ele trabalha muito bem isso. Que a gente volta para o protagonismo do estudante, né, Com Ale? certeza, né? Até isso a gente pode falar, né? Que o presente ele é muito orgânico na aprendizagem desse aluno. Então, você vê que todo o movimento ele leva para esse protagonismo do aluno, para essa consciência, né, de pertencimento, da formação integral desse aluno. Acho que é uma característica da forma como o presente se apresenta, né? E acho que vale também a gente falar do Manual do Professor, né? Sim, que também é bem característico, né, ali na coleção Presente Mais, que é a questão dele ser robusto, de trazer um bom suporte para o professor, não só orientações ou de atividades, ou da Luz, a BNCC, a PNA, mas de formação para o professor, né, Ana? Isso, porque ele contextualiza, né? Eu acho que é importante isso, né? O professor muito mais saber que como conduzir uma atividade, mas por que ele está conduzindo a atividade daquela forma, né? Que estratégias pedagógicas eu posso utilizar, quais os recursos disponíveis eu tenho, né? Se eu não tenho esse recurso, qual é um outro recurso que eu posso utilizar para construir, né? Então, esse esquema cognitivo para o meu aluno, enfim, eu acho que isso é muito importante, quando ele dá esse suporte pedagógico para o professor. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui comigo. Sempre muito bom poder partilhar com vocês esses momentos. Obrigada. Obrigada, Lê. E também eu gostaria de reforçar a importância de uma escolha acertada. Por isso, faça o download das nossas obras aprovadas no site pnld.moderna.com.br. E também, a qualquer momento, vocês podem entrar em contato com a gente via WhatsApp, que é no 11 29 20 5162. Todos os episódios eles estão disponíveis no nosso canal do YouTube. PNLD 2023 com a Moderna. Compromisso com quem faz a escola.